Fala galera focada, tudo bem com vocês? Meu nome é Eutímio Brasil, sou cirurgião vascular do Foco Cirúrgico. Hoje eu trago para discussão um tema bastante polêmico, bastante duro na vida de qualquer cirurgião. Como saber a hora de amputar? Falar de amputação ainda é algo que traz muitos estigmas, tanto para o profissional quanto para a família e para o paciente. Para o cirurgião reconhecer e saber a melhor hora de indicar uma amputação, há de se existir uma série de fatores alinhados para que essa sua indicação, essa sua recomendação seja a melhor possível. De forma alguma, eu vou conseguir passar para vocês uma resposta única, absoluta. Por quê? Cada caso é um caso. Ao longo de tantos anos convivendo com isso, a nossa ideia, a minha ideia é facilitar para vocês, trazer alguns insights que eu tive ao longo desses anos de experiência convivendo com isso, para que vocês possam ter mais ferramentas, que vocês se sintam mais seguros durante essa conversa e essa recomendação. Existem inúmeros fatores causais que podem levar a uma amputação. Vários deles têm na sua causa problemas vasculares. Por isso, o cirurgião vascular é um dos médicos que mais realiza esse tipo de procedimento, tá? Vamos discutir um pouquinho sobre algum desses temas, tá? Os pacientes diabéticos que, via de regra, sofrem infecções nos seus pés, são sem dúvida um dos mais vulneráveis às amputações. Pacientes tabagistas que têm doença arterial periférica também são frequentemente submetidos às amputações, sejam amputações menores ou amputações maiores. Quando falamos em oclusão arterial aguda, seja de causa traumática, de causa aterosclerótica, de causa embólica, trombótica, os quadros eles precisam ser conduzidos de uma forma mais rápida, né? Coisa que às vezes nos quadros mais crônicos você tem um pouco mais de tempo para entender e conhecer o paciente e a sua família e trazer a tomada de decisão de uma forma mais tênue, sem ser tão agudo. Eu gostaria de destacar para vocês que existem também causas não vasculares, como por exemplo, queimaduras. Pacientes submetidos a queimaduras de alto grau podem sim ter seus membros amputados. Então, a cirurgia plástica, a ortopedia, muitas vezes estão conduzindo esses casos em conjunto. Os traumas, acidentes, perfurações por arma de fogo com muita perda de substância também podem levar o paciente a uma amputação. O importante que fique claro para vocês é que existem alguns fatores, independente da causa que possa levar à amputação, que são fatores prioritários para que a gente possa indicar uma amputação. Sem sombra de dúvida, o aspecto neurológico deve sempre ser levado em consideração. Vamos imaginar uma situação de uma oclusão arterial aguda. O paciente teve uma abrupta interrupção do fluxo de sangue no seu membro. Esse fluxo de sangue interrompido, ele vai causar uma série de danos. Danos musculares, danos neurológicos, danos ósseos. Mas imagine que você tem um membro que ele foi revascularizado após essa interrupção abrupta de sangue, e após essa revascularização, esse paciente não consegue movimentar a sua perna. Ou seja, ele teve um dano neurológico
irreversível. Apesar do membro continuar existindo, continuar agora recebendo sangue, ele não tem mais uma capacidade neurológica de movimentar esse membro. Então, eu gostaria de trazer para vocês a ideia de que a preservação neurológica, principalmente motora, é uma prerrogativa imprescindível para que esse membro ele tenha uma viabilidade funcional. Para quem convive com amputações de forma frequente, existe uma máxima de que não faz sentido preservar um membro que não tenha função. Então, toda vez que vocês se depararem com alguma situação onde exista o risco de amputação, eu gostaria que vocês sempre imaginassem e olhassem e viabilizassem aquele membro olhando para frente. Como que aquele paciente conseguirá viver ou levar a sua vida com aquele membro daquela forma. Outro fator extremamente importante de ser considerado é a clínica do paciente. Eu tive mais o foco cirúrgico, a gente só ia falar de cirurgia. É impossível desmembrar a situação cirúrgica da situação clínica do paciente. Eu vou trazer para vocês duas situações. Uma situação, um paciente arteriopata de 90 anos com comprometimento grave, crônico da sua circulação, que está nesse momento acamado, ele tem uma praticamente imobilidade dos seus membros, porque ele não consegue mais ter coordenação naqueles membros, e ele teve uma ferida nessa perna. Essa ferida está gerando muita dor, muito sofrimento, e esse paciente tem que ser submetido a um processo de tomada de decisão em relação ao salvamento desse membro. Vocês acham que essa situação ela é igual a de um paciente de 30 anos, ativo, motociclista, que sofreu um acidente de trânsito com um trauma grave no membro, que foi ao hospital do trauma com um membro bastante gravemente acometido pelo acidente, mas que tem uma expectativa de vida de 60 anos, tem uma condição motora preservada, não tem doenças prévias. Eu imagino que vocês entendam que essas duas situações clínicas em relação a cada um desses pacientes, elas são imperativas muitas vezes no processo de tomada de decisão. Então, além de entender a causa que pode estar gerando o risco de amputação, eu não posso me desconectar da clínica do meu paciente. Eu não posso, em momento algum, perder de vista que antes de salvar um membro, eu preciso salvar a vida. Essa avaliação, ela não é fácil. Ela não é fácil. Ela é subjetiva, mas ela precisa ser levantada. Vocês precisam entender que numa situação onde você tem um paciente com risco de vida, seja ele um paciente de 90 anos, acamado, que teve uma ferida e que está morrendo de dor por conta daquela ferida, há de se ponderar o risco-benefício da amputação pensando na vida do paciente. Isso precisa estar extremamente claro para vocês. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas precisa ser levado em consideração. Então, eu preciso entender da causa, eu preciso entender da clínica do paciente, eu preciso entender quais são os meus recursos profissionais para a tentativa de salvamento desse membro. Exemplo, estou eu dando plantão numa unidade do interior ou da capital que não tenha recurso para realizar determinado tipo de cirurgia. E eu recebo um paciente, seja ele um idoso, seja ele um jovem,
que tem um comprometimento ou uma necessidade de intervenção rápida para salvamento do membro e eu não tenho aquele recurso aonde eu estou. Então, entendendo que todos os recursos possíveis onde você está foram esgotados na tentativa de salvamento do membro e com a clareza de que antes do membro vem a vida, ou seja, que você não vai, nessa tentativa de salvamento do membro, comprometer ou pôr em risco a vida do paciente, o próximo passo é exatamente alinhar a expectativa do seu paciente e a expectativa da família do seu paciente. Todos nós nascemos com todos os nossos membros e desejamos e temos a expectativa de morrer com eles. Ninguém quer perder um dedo, ninguém quer perder uma perna, ninguém quer perder um braço. Normal, todos somos assim. Então, no momento que essa decisão ela precisa ser tomada, há de se ter, por parte do profissional, do cirurgião envolvido no caso, uma compreensão de que, para quem recebe essa notícia da perda de um membro, a compreensão daquele momento e a dor daquele momento, ela existe. E ela não é pequena. Nessa hora, a dica que eu trago para vocês é trazer para o paciente o máximo de informações acerca do motivo, o máximo de informações acerca de todos os esforços que ocorreram na tentativa de se evitar aquela situação e os benefícios em cima do que você está propondo, além dos riscos em relação à não execução do que se está propondo. Exemplo, a partir do momento que uma amputação é indicada, trazer para o paciente a ideia de que a vida não acaba ali. A vida não acaba ali. Você tem propostas de reabilitação. E quando eu falo em reabilitação, não necessariamente é correr uma maratona. Pode ser correr uma maratona, mas de uma reabilitação para as suas atividades do dia a dia. Isso é sim possível num paciente amputado. A vida não acaba naquele momento. E às vezes o paciente não tem essa dimensão. Ele acredita que a partir do momento que uma amputação é indicada, que tudo se acabou, que não tem mais vida, que ali é o fim. É como se você estivesse julgando a morte em vida. Então, compreender como profissional de saúde esse momento, acolher esse paciente, ter paciência. Porque às vezes num primeiro momento a reação ela é dura, ela é difícil. E há de se ter, obviamente, respeitando a questão da vida, há de se dar um tempo para que esse paciente absorva essa informação, possa conversar com sua família e possa entender aquele momento de uma forma menos dura do que num primeiro momento. Não é fácil para a família, não é fácil para o paciente, não é fácil para o profissional de saúde. Mas esse tema ele precisa ser trazido à tona, precisa ser trazido à discussão, por isso que nós estamos aqui. E não há uma resposta única. Qual é a hora de amputar? Esse vídeo ele foi concebido na ideia de trazer todos esses pontos que devem ser levados em consideração. A causa, a clínica do paciente, a expectativa e a família. Eu preciso ter tudo isso o mais alinhado possível. Nem sempre isso é possível. Às vezes você está bem alinhado com algumas coisas e ainda não está 100% com outras. Mas nem sempre nós temos todo o alinhamento possível. Mas devemos buscar o máximo possível. Não adianta nada estar muito bem alinhado com a parte técnica, com a parte clínica e não se ter uma boa conversa com a família, não se ter uma boa conversa com o paciente. Ou não adianta também ter a melhor conversa com o paciente, a melhor conversa com a família, acolher e não buscar tecnicamente o máximo possível para tentar resolver aquele problema. Então, para quem convive com isso já há alguns anos, para quem tem a rotina de dar a notícia, de entender tecnicamente o que é possível, qual é o limite de salvamento técnico do membro, ainda assim a dificuldade existe. Então, nosso objetivo foi trazer um pouco para vocês
tópicos relacionados nesse processo de tomada de decisão para lhe dar mais segurança para conviver com essas situações. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e até a próxima.